Pessoal, agora ainda na teoria geral da prova, entrando no tema da prova emprestada. Prova emprestada, vamos pensar. Empréstimo de prova. Será que é uma prova emprestada, né? Pelo próprio nome nós já podemos tentar entender, né? A prova emprestada é uma prova que sai de um processo no qual ela foi produzida e é emprestada, é transportada para um outro processo, ok? Isso é muito interessante, né? O CPC de 73 não tinha expressamente a previsão da prova emprestada. Ela era considerada uma prova atípica, inclusive, lembram daquela classificação das provas típicas previstas no código e das atípicas, que são os meios todos moralmente legítimos. A prova emprestada no CPC de 73 era uma prova atípica. No CPC de 2015 ele vem para o código e o artigo 372 prevê expressamente a possibilidade de produção de prova emprestada, ou seja, de empréstimo, de transporte de uma prova produzida num processo para outro em que ela será utilizada. Por que isso existe, né? Por algumas razões. Em primeiro lugar, pode ser que não seja possível reproduzir aquela prova. Pode ser que o objeto, a fonte de prova tenha perecido, não seja possível produzir novamente aquela prova, algum documento que desapareceu, uma testemunha que faleceu. Tudo isso pode justificar o empréstimo da prova. Mas ela se justifica principalmente por questões de eficiência. Para que afinal eu vou repetir uma prova que já foi produzida, se eu posso aproveitar esta prova para um outro processo, né? Então, o empréstimo da prova se funda muito em razões de eficiência. E nesse sentido, pessoal, qualquer prova pode ser objeto de empréstimo. Pode ser a prova pericial, a prova testemunhal, a prova documental, qualquer prova. Essas provas emprestadas saem de um processo de origem e vêm para um processo posterior, como um documento. Então eu pego o laudo do perito e junto no segundo processo, eu pego a ata da audiência onde tem o termo de depoimento da testemunha e junto no processo, eu pego o documento que está lá e junto no outro processo, e aí ela vem como prova documental. O exemplo que eu dei no vídeo que eu gravei para vocês, da segunda parte sobre os poderes instrutórios do juiz, do inquérito policial, é um exemplo disso. Daqui a pouquinho eu vou entrar nos detalhes do inquérito. Mas, rigorosamente falando, não deixa de ser um empréstimo de uma prova que sai lá da esfera administrativa, nesse caso, por isso que ela tem uma peculiaridadezinha, daqui a pouco nós falamos sobre isso, para um novo processo. Porém, embora ela venha para o processo como prova documental, ela preserva a eficácia original. Então, a prova pericial aparece no segundo processo como um documento. Eu vejo lá o laudo do perito. Porém, a eficácia dela é de prova pericial. Eu não preciso repetir a perícia. Eu posso complementar? Vamos imaginar, por exemplo, que a perícia que foi feita no determinado processo foi ótima, foi completa, mas ela deixou de abordar alguma questão que naquele processo não era importante, mas no segundo processo é importante. Posso complementar? Perfeitamente. É possível complementar aquela prova. É possível reabrir uma perícia, refazer, para focar em pontos que aquela primeira prova não abordou. Sem problema nenhum. Ok? O importante é observar o contraditório. O contraditório na produção da prova. Lembrem-se de que o contraditório não vem apenas depois. Ele não está presente só quando eu me manifesto sobre a prova, quando eu me manifesto sobre o laudo pericial, mas ele deve aparecer durante toda a produção da prova. Então, as partes têm que participar da produção. Significa dizer que a prova emprestada só poderá existir se aquele contra quem a prova é utilizada participou da sua produção. Imaginem que eu sou parte num processo. Eu, Thaís, sou autora e réu num determinado processo em que uma prova pericial foi produzida. Depois eu sou parte num outro processo, eu posso trazer essa prova. Mas imaginem que no primeiro processo, a parte contrária é o Luiz. E no segundo processo, a parte contrária é o José. No primeiro processo, o Luiz participou da produção da prova, mas o José não participou da produção da prova. E eu, Thaís, que adorei essa prova foi boa para mim, quero pegar a prova do processo em que está o Luiz e transportá-la para o processo em que está o José contra o José, porque o José vai ser prejudicado por essa prova. Posso?
Não posso. Ah, mas o José pode se manifestar no processo seguinte. Ok, mas isso é contraditório posterior? Isso não existe, isso não é contraditório. Contraditório é durante a produção da prova. Salvo casos raros, em que de fato a prova não vai poder ser produzida por uma série de questões que não vem ao caso, nós discutimos agora, as partes têm que ter se manifestado, elas têm que ter acompanhado a produção da prova. Então, se o José não participou da produção da prova no processo de origem, esta prova não pode ser emprestada em prejuízo do José. Se o José tivesse participado da prova lá, poderia. Se a prova prejudicasse a Thaís, então a prova lá no processo do Luiz e da Thaís foi favorável ao Luiz e prejudicial a Thaís. O José, que é amigo do Luiz, conhece o Luiz, sabendo que aquela prova prejudica a Thaís, quer trazer a prova para o processo dele, contra a Thaís. Daí dá. Por quê? Porque a Thaís que está sendo prejudicada pela prova e ela participou da produção da prova. Entendem, pessoal? O contraditório foi garantido, ok? A doutrina é unânime em ressalvar isso, em ressalvar que a prova só pode ser emprestada se aquele que se prejudica por ela no processo para onde a prova vai, no processo de destino, participou da sua produção. O professor Fred tem uma posição intermediária em que ele vai dizer que se ninguém participou da prova no primeiro processo, dá para trazer a prova para o segundo processo. Por exemplo, imaginem que a primeira ação tenha sido da Thaís contra o Luiz. E na segunda ação, nós temos o José contra a Larissa. Nem o José nem a Larissa participaram da primeira prova, da prova do primeiro processo. Nesse caso, segundo o professor Fred, a posição dele, seria possível trazer a prova para o segundo processo, ok? Mas isso é muito controvertido, né? Rigorosamente falando, como nem Larissa nem José participaram da produção da prova, essa prova emprestada não poderia prejudicar nenhum deles, ok? Na jurisprudência, inclusive do STJ, nós encontramos entendimento diverso. O STJ entende possível fazer o empréstimo da prova, inclusive contra quem não participou de sua produção. Para o STJ, basta garantir o contraditório na chegada da prova. Então, se no segundo processo, quando eu trago essa prova para o segundo processo, eu abro a oportunidade das partes se manifestarem sobre essa prova, está suprida a necessidade do contraditório, tá? Me parece que é equivocado esse entendimento. Afinal de contas, para que o contraditório esteja garantido na prova, deve haver participação das partes durante a produção dessa prova, ok, pessoal? Bom, todas as provas podem ser emprestadas, como já dissemos. Eu posso emprestar prova do processo penal para o processo civil, não tem problema nenhum. Só que aí nós temos que tomar um certo cuidado com a hipótese de interceptação telefônica. Por quê? A interceptação telefônica só pode ser produzida na esfera penal mediante autorização judicial. Eu não posso produzir, nem com autorização judicial, uma interceptação telefônica na esfera civil. Isso é uma prova ilícita. Lembram das provas ilícitas? É um exemplo de prova ilícita, ok? Se eu não posso, por previsão constitucional, produzir, uma interceptação telefônica no civil, como que eu vou poder emprestar uma interceptação telefônica produzida num processo penal para um processo civil? Eu estaria burlando a previsão constitucional. Eu estaria dando um somebody love na Constituição, né? Temos que tomar cuidado com isso. Então, a interceptação telefônica pode ser produzida na esfera penal mediante autorização judicial, não pode ser produzida na esfera civil nem com autorização judicial, e se não pode ser produzida, também não pode ser emprestada para a esfera civil, ok? E processo administrativo? O inquérito, por exemplo, né, também é uma questão importante. Eu posso emprestar a prova produzida no processo administrativo? Tem um probleminha no processo administrativo, justamente o contraditório. Nem sempre o contraditório é plenamente garantido, inclusive no inquérito. O inquérito civil, né, que é uma prova muito utilizada pelo Ministério Público, inclusive previamente a propositura de ações coletivas, por exemplo, é um bom exemplo disso, tá? A jurisprudência, o STJ, já entenderam que deve ser respeitado o contraditório no processo administrativo, mas ele sofre relativizações até para não colocar em risco a própria investigação, né? Então, muitas vezes essa investigação acontece sem o contraditório. Por conta disso, se nós não tivermos um contraditório adequado na produção da prova, essa prova não poderia ser emprestada para um outro processo. Ah, professora, mas eu não posso trazer
O inquérito, você mesmo citou aí no vídeo anterior um exemplo de um caso em que o inquérito veio. Pode, claro que pode. Nada impede que essa prova venha, esse documento venha para o processo. E o juiz vai dar a ele o valor que entende correto. Pode ser até um indício, ele pode entrar como indício, né? Mas não acontece nesse sentido o